Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Tiago Benoliel e hoje nós temos uma continuação aí das aulas de engenharia genética, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre os métodos de transformação de célula hospedeira, certo? Primeiro, gente, vocês precisam entender um pouco sobre as células hospedeiras. Então, uma célula hospedeira é a célula que vai receber o seu material genético exógeno, né, de fora, né? Então, qualquer que seja o DNA, você pode inseri-lo em qualquer célula. Não existe limite, tá, gente? Nenhum. Assim, eu posso pegar o DNA de um elefante e botar dentro de uma bactéria que vive num vulcão. Tipo, tá? Não faz a menor diferença a origem do DNA. Você simplesmente tem que ter alguma forma de botar dentro da célula que você quer. Certinho? E aí, depende muito, tá? Quando você vai fazer isso, quando você vai transformar uma célula hospedeira, depende muito do tipo de célula hospedeira que você está trabalhando e do que você quer fazer com ela. Então, micro-organismos normalmente são mais fáceis de manipular. Então, bactérias, leveduras, né, são organismos que existem, que são cultivados, né, e até transformados com mais facilidade. Se você vai trabalhar com organismos multicelulares, então fungos multicelulares, fungos filamentosos, né, plantas, animais, a coisa pode ficar um pouco mais complexa. E aí depende também se a célula que você está trabalhando é em cultura, então é uma célula de planta em cultura. Gente, cultura de célula de planta são as células soltas em um frasco, né, num tubo. Não é a plantinha mesmo não, tá? É as células todas soltas, né, crescendo ali no frasco. Você pode fazer cultura de células animais, pode fazer de qualquer coisa, tá? Então, quando é cultura de célula, você tem, né, alguns métodos. Quando é o organismo mesmo, estou trabalhando com a planta mesmo, ou com um animal mesmo, também os métodos se tornam um pouco diferentes. Você quer transformar apenas uma parte da planta, ou uma parte do animal, ou você quer que a planta inteira contenha aquele gene que você está colocando? Então tudo isso também varia, porque se eu quero que a planta inteira tenha, ou então que o animal inteiro tenha aquele gene que eu estou colocando, todas as células tenham, eu vou ter que trabalhar com embrião, né? Então eu tenho que trabalhar com zigoto, porque aí sim, se eu transformo o zigoto, eu garanto que todas as células do organismo vão receber aquele DNA que eu estou colocando. Entenderam? Ah não, mas eu quero só que as folhas da planta contenham esse gene. Aí pode existir algum método que você consiga apenas na folha adulta, na planta já adulta, apenas na folha você faça a inserção. Então depende muito, tá? Existem muitas formas de célula hospedeira, depende do projeto, do que você quer fazer com elas, e aí você vai ter métodos que se ajustam aos diferentes tipos de célula, tá bom? Eu estou listando aqui alguns métodos, são os mais comuns, tá? Mas não são todos, existem outras formas de você inserir DNA dentro de uma célula, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje. Como inserir DNA dentro de uma célula. Tem um DNA aqui que eu construí, eu quero botar dentro desta célula. O que eu faço para ele entrar? Tá? Não é só pôr junto, tá? Normalmente não dá certo. Então você pode, né, induzir essa entrada de DNA, né? Então vamos lá. O primeiro método é simplesmente você dar um choque térmico. Muito útil em bactérias. A bactéria choque térmico funciona bem. Como é que é isso? Você lava a célula, você coloca ela com a célula hospedeira, né? Você coloca ela com algum íon bivalente. Muita gente usa cálcio, tem gente que usa rubídio, tá? Então você faz uma solução desse íon, né? E aí coloca junto da célula, mistura, e aí depois você dá um choque térmico. Bota o seu DNA, água fria, gelo, aí água quente, normalmente 42 graus, mas isso depende, tá, do protocolo. 42 graus, depois gelo de novo. Então, assim, é um método fácil, barato, você não gasta nada, né? Você precisa de gelo, você precisa de um banho de água com termômetro, né? Então, realmente é bem facinho. E quando você faz isso, na hora que você esfria, esquenta, a membrana da célula dá uma mexida. E aí o DNA que está ali em volta, ele realmente pode entrar, tá bom? Ele abre poros, né? E aí você consegue entrar justamente devido à presença desses íons que você colocou, como por exemplo o cálcio. Aí abre esses poros e o DNA que está de fora entra na célula. Tranquilo? Então, no caso aí de choque térmico, né, ele é muito útil, tá? Mais útil para bactérias. Não quer dizer que não possa ser usado para outras coisas, não. Pode, mas bactéria é o uso mais comum, tá bom? Outra maneira de você fazer algo parecido, de você abrir poros na membrana da célula, é você promover um choque elétrico.
Então, se você prepara as células, você trata elas, né, tem um protocolozinho, e aí depois você dá um choque mesmo, tá? Não é na tomada não, mas tem um equipamento que ele tem 2 eletrodos, e aí você tem uma cubetazinha assim pequenininha onde você bota as células e o DNA bem no meio. Aí você vai lá e bota no meio dos eletrodos. Os eletrodos vão transmitir, né, a corrente ali no meio. E aí vão passar, a corrente elétrica vai passar bem no meio das suas células. Quando isso acontece, a membrana das células abre poros. Por isso que chama eletroporação. Você abre poros com uma corrente elétrica. E aí o DNA que está ali em volta acaba entrando dentro das células. Certinho? Então, a eletroporação é muito usada. E assim, gente, essa pode ser usada para muitas coisas, tá? Basicamente, células em cultura, seja bactéria, leveduras, mamíferos, tá? Às vezes até célula de planta em cultura é possível. Não é o mais comum, mas é possível você usar a eletroporação, tá bom? Então é esse daqui, ó. Células em cultura. Certinho? Então, cultura de células, eletroporação pode ser um método bem viável. Outro ponto. Se o seu vetor que você construiu for um vírus, você não precisa de nenhum método de transformação. Basta você infectar a célula com vírus, né? Você joga o vírus nela. Na hora que você joga o vírus nela, esse vírus vai reconhecer a célula e injetar o DNA lá dentro, tá? Então esse método é chamado de transdução viral. Ele só funciona para vetores virais. Mas aí você pode usar em que tipo de célula? Qualquer uma, tá? Literalmente qualquer uma. Desde que seja um vetor viral construído para aquela célula específica, né? Tem que, se vocês não estão lembrando disso, volta lá na aula de vetores, né? O vetor viral, ele é específico para um tipo de célula. Então, aquele tipo de célula ele vai transformar. Agora, eu quero transformar aquela outra célula. Você vai ter que ter um outro vetor viral que reconhece aquela célula, tá bom? Mas, potencialmente, né, você pode usar com qualquer tipo de célula, desde que você tenha um vetor viral específico para ela. Tranquilo? Tá, então, essa daqui, né? Vamos por aqui, ó. Então, qualquer célula com vetor viral específico. Ficou? Então, vetor viral específico, você vai conseguir transformar qualquer célula, né, que seja específica para ele. Quando você tem células que apresentam parede celular grossa, então dificulta, né? Poxa, parede celular é um negócio que dificulta a entrada de DNA, né? Então, se você tem parede celular grossa, um dos métodos usados pode ser a biobalística, certo? Então, é um método muito comum para plantas e fungos filamentosos, né? Que são os fungos multicelulares, né? Porque os dois têm parede celular. Então, o que a gente faz? A gente monta uma máquina que é tipo uma arma de pressão, sabe? É tipo uma arma de pressão, aonde você vai ter umas microesferas, elas são microscópicasinhas, e elas são feitas de tungstênio, que é o mesmo material que é usado naquelas lâmpadas incandescentes, aquele fiozinho que acende, é também de tungstênio. O tungstênio ele vai ter uma aderência pelo DNA que você coloca, você faz um preparo com ele, e aí bota o seu DNA junto, então o DNA fica enrolado nessas esferinhas de tungstênio. E aí você vem com essa arma de pressão, é um equipamento específico, né? E aí bota as células na frente e, pô, dá um tiro com essas bolinhas de tungstênio com o DNA. E aí você dá um tiro, ela vai atravessar a parede da célula e o DNA vai ser liberado dentro, né, da célula hospedeira. Então é um método meio bruto, né? Mas ele funciona principalmente para esse tipo de célula que tem uma difícil transformação por conta da presença de uma parede celular grossa, tá bom? Então, vou botar aqui, a biobalística, ela é usada principalmente, tá, para fungos e plantas. Bom, então fungos e plantas nós realmente, né, podemos utilizar desse equipamento. Quando você está trabalhando com DNAs muito grandes, cromossomos, transferência de núcleo, sabe? Então você está mexendo com grandes volumes de DNA e você quer passar esse DNA para uma outra célula, você pode fazer isso pelo método de microinjeção. Funciona, com célula de mamífero o pessoal usa bastante. E aí como é que é?
é o que o nome diz mesmo, você dá uma injeção com seu DNA dentro da célula. Então você vai no microscópio, né? Você vai olhando a célula ao vivo ali, aí tem uma injeção que é acoplada ao próprio microscópio, então é um equipamento específico. E aí você vai vendo a agulhazinha, a célula está aqui, né? Você vai vendo a agulhazinha vindo e atravessando a membrana. E aí você vai e injeta o seu DNA diretamente dentro, né, do citoplasma, tá bom? Então, isso geralmente é usado nesses casos onde é um DNA muito grande, para células que são maiores, né? Como é o caso de células de mamífero, tá? Então, você tem essa possibilidade aí, né? Então, por exemplo, trabalhar com zigotos, tá? E grandes DNA. Grande DNA. Tranquilo? Tá? Então, microinjeção pode ser bastante útil nesses casos. E tem um último sistema, gente, que ele é muito usado na agricultura, tá? Nas plantas de cultivo, milho, soja, né? Que é o sistema de agrobactério. O agrobacterium, ele é uma bactéria, né, que ela faz esse mecanismo de injeção de DNA. Ela tem um pedacinho do DNA dela, tipo um plasmídiozinho que chama TAI, né, TI, que quando a bactéria infecta a planta, ela injeta esse DNA dentro da planta. Aí o que você faz? Você troca esse DNA pelo seu, né, você bota o seu vetor lá dentro. E aí você pega a bactéria e infecta a planta. E aí ele vai infectar a planta e injetar o seu DNA dentro da planta, entenderam? Então é um método bem legal porque você pode trabalhar com plantas adultas, né? E aí facilita bastante essa manipulação em grandes lavouras e tal, né? Então você tem um ganho aí nisso. Então o agrobactério, vou botar aqui, ó, ele é usado então para plantas, né? Não é toda planta que dá para se transformar com ele, são algumas plantas que ele infecta, né? Mas realmente muitas dessas plantas de cultivo você pode fazer uso desse sistema, um sistema barato, um sistema fácil, né? E que realmente tem bastante eficiência. Certinho, meninos? Então tá aí, né? Então nós temos aqui os principais métodos de inserção de DNA dentro de uma célula. Beleza, gente? Bom, então é isso aí por hoje. Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima aula, gente.